Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, de novo querendo fazer um vídeo indo além do óbvio, além do que a gente vê. E vou comentar hoje um pouco. Hoje é dia pós-carnaval, quando eu estou gravando esse vídeo. Quem sabe as notícias voltam mais ao normal. Ou não que não seja importante relaxar também, né? Faz parte. Mas um assunto que estava bastante em pauta antes do carnaval era o golpe do Bolsonaro e da cúpula do governo à época. Foram descobertos vários documentos endossando que haveria um golpe, que haveria uma tentativa de golpe. Melhor do que vários documentos, também várias provas. Tem reunião gravada em que se fala nesse golpe, em que tanto cúpula do governo quanto cúpula militar, algumas pessoas falam sobre dar um golpe, sobre virar a mesa e sobre criar um estado de sítio, enfim, decretar um jeito de deles permanecerem no poder. E queria comentar ainda um pouco além do que você vê em notícias e tal, como sempre, quão bizarro é que a gente chegou perto de um golpe e não teve. E como isso é sério. Por quê? Primeiro, o que foi apontado como motivo para não ter o golpe é que apenas algumas poucas pessoas que estavam na cúpula do governo aderiram. Então seria uma questão, e pelo que eu li de uma análise de uma jornalista, não sei quanto é verdade ou não, mas as forças armadas estão justamente ressaltando e falando: olha, isso não são as forças armadas. Era meia dúzia de pessoas das forças armadas que estavam perto do Bolsonaro, do governo. As forças armadas não é isso. Inclusive tem defendido do que eu li, tipo, ó, esses caras têm que ser punidos, porque eles não são das forças armadas, eles não fizeram o papel que tem que fazer. E é interessante pensar como a gente teve essa meia dúzia de pessoas e a gente foi parado por quê? Por um lado interessante e bom. A gente foi parado porque a outra meia dúzia, vamos dizer assim, não concordou com isso. Isso é algo legal, porque a gente teve, talvez até mais do que meia dúzia, que se opuseram a isso e falaram, tipo, ó, vocês estão loucos? O que vocês acham que a gente vai fazer? E não teve o golpe. Então isso é uma coisa que é importante e bem e um bom sinal de uma democracia forte, apesar de tudo. O problema que eu diria, que é o ponto. Então, assim, um lado positivo, uma democracia forte, o resto dos militares não foram, tem meia dúzia de louco, como você sempre vai ter. O problema é o que vai acontecer com essa meia dúzia de louco. Recentemente, eu já vi, inclusive, gente que não estava postando nada pró-golpe, nada assim, voltar essa conversa. Voltar a defender o Bolsonaro, voltar a tentar sondar um clima. Olha, quase teve um golpe, será que agora não tem neste momento? E primeiro, um golpe não seria, eu acho, bem recebido. É a questão da bolha, do que eu conversei inclusive com alguém que era pró-Bolsonaro. Você vê que é realmente uma bolha. A pessoa vive naquela bolha, então ela acha que um golpe pró-Bolsonaro eventualmente vai ser bem recebido, porque naquela bolha tem dois carinha que não concordam com o golpe e todo o resto concorda. Mas na população eu diria que não. Mas, tem muita gente que não concorda do que eu converso ou tento sair de uma bolha. Mas mesmo eu sei que todo mundo, vamos dizer assim, invariavelmente, irremediavelmente, está numa bolha. E até porque, isso é outro assunto, as mídias sociais já teve algumas pesquisas mostraram, ajudam a manter você nessa bolha, né? E pessoalmente você não conhece tanta gente assim. Mas enfim, voltando pro assunto, e no meio disso leva uma outra pergunta: o que vai acontecer com essas pessoas? Que é um ponto de reflexão. E por que eu falo isso? Porque essas pessoas continuam querendo o golpe. E aí? Até quando elas vão continuar querendo? Quanto tempo até alguém tentar alguma coisa? E esse que eu diria que é o grande problema atualmente. Que é, você tem um grupo de pessoas que está entre nós, vou falar desse jeito, ó, as pessoas estão entre nós, mas quer dizer, estão aqui, estão andando com a gente, que realmente querem colocar o Bolsonaro ou alguém no poder e colocar a ditadura deles para fazer o que eles querem. Ó, é isso que eu quero, para mim tem que ser desse jeito. E isso vai com um monte de coisa, tipo, ó, vacina mata, eu quero tirar as vacinas, que o Bolsonaro teve toda essa discussão. Vai em outras questões do tipo, olha, menina que já teve, né? Menina usa rosa, menino usa azul, enfim. Tem alguém com esse pensamento que justamente para impor isso, quer fazer o quê? Eu vou pôr a minha ditadura porque é isso que eu vou impor. E quanto tempo que essas pessoas continuam desse jeito? E quanto tempo até nesse sentido de criar algo tal, mesmo que uma minoria chegar e tentar alguma maluquice? E isso é uma questão bem séria que a gente tem atualmente. E porque muitas vezes fica batendo, tomando coragem, até que alguma hora o pessoal tenta. E esse pessoal continua por aqui. E uma coisa que eu sempre digo, muitas vezes disso, e
não tem nada a ver, vou usar só genérico a figura do tio, mas pode ser o tio, primo, irmão, é que é aquela coisa, aquele cara, por exemplo, seu tio ama você, então ele fala da ditadura, fala que tem que pôr o Bolsonaro, mas fala, não, mas eu amo você, a gente vai ficar bem. Só que o tio do outro cara, o primo do outro cara não te ama. E o primo de muitos outros caras não te amam. Então é o que eu falo de brincadeira. Seu tio te ama se tiver uma ditadura, tá garantida, mas o tio dos outros caras não te amam. Você tá ferrado. Se tiver uma ditadura e tiverem que te prender ou matar, você tá ferrado. Porque tem mais gente que não te ama, que não é seu tio, seu primo, seu irmão que te ama, do que gente que é. Do que gente que é o seu irmão, seu primo que te ama. Acho que deu pra entender a analogia. E aí realmente esse é o grande problema. A pergunta um pouco é se realmente acontece isso, quantos vão ser? Até porque a gente continua com coisa que é alimentando a insatisfação com o governo atual. A gente ainda tem a questão do déficit e da questão da economia, que o Haddad está sendo um ponto isolado. Tenho críticas a ele, em outras situações já critiquei muito ele, não gosto dele, mas nesse sentido, comparado ao resto do governo, ele está fazendo o que precisaria. Ou seja, ele está tentando pôr um pouco na parte de ministro da Fazenda, ele está tentando pôr um pouco de economia e muitas vezes o pessoal da esquerda foge da economia como se não fosse ciência. Já uma vez, acho que não em vídeo, mas já comentei isso uma vez. É engraçado como o pessoal falou, defenda a ciência, mas se a economia não. A economia não vale, o que vale é o que eu penso. E o Haddad, pelo menos, está tentando por isso, quando ele comenta. E também o fato, nesse sentido de satisfação, que a situação não melhorou como deveria. Deixando a piada à parte da picanha, mas é bem nesse sentido, só para fazer uma analogia que está em pauta atualmente, quer dizer, não tem picanha para ninguém. Então, quer dizer, muita coisa que deveria ter melhorado, muita questão de vida que deveria, não melhorou. Por vários motivos, incluindo por uma justiça nossa que ainda é extremamente falha. Você ainda tem uma taxa de condenação muito baixa, isso ficou claro, quer dizer, golpes e durante esse último ano, não teve uma justiça, uma reforma que chegou e falou, nossa, agora as pessoas estão sendo presas. Tipo, pô, a pessoa dá o golpe do Pix, a gente vai lá, pega, rastreia, pega e tá tudo certo. Não, você continua tendo e uma justiça que é falha. Ou seja, você continua tendo uma parte do que esses malucos falam, não sou a favor do golpe, mas que é sempre o problema. Parte do que eles falam, eles têm razão. E daí é o problema. Que é justamente quando você tem uma ideia maluca em que algum ponto, mesmo que pequeno, você tem razão e você usar isso de apoio. Então, olha, eu tô falando que a justiça não funciona. Você tem razão. Estou falando que a economia, olha o que o governo está fazendo, está pressionando por um déficit, como se fosse tirar dinheiro do nada, está falando em aumentar a arrecadação de uma arrecadação alta e não está melhorando os serviços, não está melhorando qualidade. Tem razão. Vamos chegar e vamos impor o Bolsonaro porque ele é o salvador da pátria. Opa, aí não tem razão. Mas você justamente, porque a coisa não é desse jeito que eu fiz em segundos, é aí que mora o perigo. Que um eventual desgoverno, um eventual governo ruim, começa a alimentar a ideia de que você realmente só vai resolver com um golpe de um cara que é tão ruim quanto ou é ruim pro outro extremo. Como foi no governo passado, que também não teve um monte de coisa que precisaria, que também a situação não estava boa, que você também não tinha os serviços essenciais, saúde, educação melhorando, nada disso. Você tinha ao contrário também, igual o governo atual, um monte de ideologia tentando, vamos dizer assim, sobrepor a ciência do que é gestão, do que é economia e coisas similares. Então é essa pergunta que no meio disso fica. E e também o ponto que eu falo para ver diferente. Não é porque você está descobrindo o golpe que ele acabou. Se ainda tem pessoas achando isso, que de novo estão entre nós. E enquanto a gente não conseguir escapar dos extremos, a gente vai alimentar isso. Até que uma hora, de um lado ou de outro, explode. Seja, por exemplo, porque igual, por exemplo, ganhou o Milei na Argentina, o governo Lula, depois de 4 anos, igual o pessoal está falando do Trump de novo nos Estados Unidos, o que acontece depois de 4 anos? O governo Lula, por exemplo, piora o déficit, piora a situação, tem que aumentar os impostos, aumenta a arrecadação, está todo mundo apertado, ganha um Bolsonaro 2. E daí você começa, e daí cada vez mais você vai alimentando os dois extremos, falando, pessoal, é hora de um golpe, é hora de violência, é hora de alguma coisa. De novo, é onde os extremos ganham. Se a gente não conseguir puxar para o meio do caminho, e talvez as eleições municipais desse ano sejam um ponto para começar a fazer isso, se a gente não conseguir a virada, a gente vai cada vez puxar mais para cada lado e alguma hora vai estourar em algum ponto. Então, é isso que eu finalizaria. Quer dizer, essa tentativa de golpe não morreu porque ela foi descoberta.
Pode ser pouca gente, como eu falei, tem gente que não está nisso, mas você tem ainda um sentimento de satisfação e as coisas têm se espelhado. Eu diria que se a gente tiver, por exemplo, um Bolsonaro, um sucessor dele, ameaçando ganhar as eleições, a gente vai ver possivelmente as mesmas questões de tentativa de golpe, de não pode fazer, do outro lado. Porque eu diria com. Olha, eu diria com. Vai mostrar se eu estou errado se acontecer, mas eu diria com uma certa certeza que se quando ele ganhou o pessoal já se opôs, se ele ou um sucessor dele ganhar de novo, a oposição dessa vez não vai ser uma oposição tão simples ou simplesmente ele não. Mas, enfim, vamos ver. Por isso que, como muita coisa, o melhor seria tentar evitar isso antes. E é isso, pessoal. O que você acha? Tem algum conteúdo que você quer ver abordado aqui? Comenta com a gente no canal. E qual que é seu palpite? Até nesse sentido, quem sabe depois faça um vídeo disso. Você acha que tem chance de ter um Bolsonaro 2.0 ou alguém? Ou você acha que essa descoberta do golpe vai enterrar o bolsonarismo? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.